E se tudo o que pensamos ser estivesse errado? E se tudo o que consideramos ser verdade fosse apenas uma ilusão? Uma ilusão que nos deixa insatisfeitos e que cria um vazio dentro de nós que não conseguimos preencher. Um sentimento de incompletude que muitos de nós percebem no fundo de si mesmos. Hoje, nos é incutido o conceito de que o mais forte, ou melhor, o mais apto, é aquele que merece prevalecer. Nessa narrativa, o conceito de adaptabilidade substituiu o de força, tornando-o mais aceitável e politicamente correto. Mas isso é apenas uma questão de semântica. No final, o resultado não muda. O mais apto prevalece sobre os menos aptos. Esse princípio nos é apresentado como uma lei universal, uma regra que governa não só todo o universo, mas também as estruturas sociais, econômicas e políticas do nosso tempo. Esse é o dogma, o pensamento ideológico sobre o qual toda a nossa realidade se fundamenta. E é justamente esse fundamento que torna aceitável tudo o que acontece ao nosso redor. Guerras, iniquidade, opressão. Se essa é a natureza do universo, afinal de contas, não podemos fazer nada além de aceitá-la e obedecer a essa terrível realidade. Pouco podemos fazer se tudo isso parece iníquo, injusto ou impiedoso. Somos máquinas biológicas nascidas em um universo material que, para sobreviver, precisam lutar umas contra as outras. Mas temos certeza de que esse fundamento está correto? Temos certeza de que esse é o nosso destino? E se tudo isso fosse um engano, um terrível erro ditado pela miopia oportunista de quem lucra com essa visão do universo? Hoje faremos uma viagem extraordinária, uma viagem em que poremos em xeque tudo o que pensamos saber. E através de descobertas recentes, tentaremos traçar um caminho diferente, voltado a investigar nossa verdadeira identidade. Antes de começar, porém, se você ainda não fez isso, convidamos você a se inscrever no canal e a compartilhar o nosso trabalho, porque o seu apoio é a única chance que temos de continuar o nosso projeto e de investigar tudo o que está nos limites do conhecimento. Nossa jornada começa com um evento relativamente recente. Em 3 de dezembro de 2018, após uma longa viagem de quase 2 anos, a sonda OSIRIS-REx da NASA chega ao asteroide Bennu, um pequeno corpo celeste de pouco mais de 500 metros de diâmetro, mas com uma história muito antiga, que remonta às origens do Sistema Solar. Por 2 anos, a sonda orbita ao redor do asteroide, analisando sua superfície e mapeando sua composição. Os dados coletados confirmam o que os cientistas suspeitavam. Bennu é um fóssil cósmico, um fragmento primordial que pode conter os ingredientes fundamentais da vida. Em 2020 acontece um momento crucial da missão. OSIRIS-REx toca a superfície de Bennu com seu braço robótico e em poucos instantes coleta uma amostra preciosa de poeira e fragmentos de rocha. Uma manobra delicada, tornada ainda mais emocionante quando os engenheiros da NASA descobrem que o recipiente da amostra sofreu um dano, correndo o risco de dispersar parte do material no espaço. Felizmente, eles conseguem garantir a segurança da carga preciosa e a sonda inicia a longa viagem de volta à Terra. Em 24 de setembro de 2023, após mais 2 anos de viagem, OSIRIS-REx conclui sua missão. A cápsula contendo a amostra de Bennu reentra na atmosfera terrestre e aterrissa no deserto de Utah. Finalmente, os cientistas podem analisar o material coletado e o que eles descobrem é surpreendente. Bennu revelou provas que podem mudar nossa concepção sobre a vida no universo, mas não só isso. Como veremos mais adiante, pode colocar nossa própria existência em outra perspectiva. Mas o que exatamente foi encontrado na amostra coletada pela OSIRIS-REx? As análises das amostras coletadas do asteroide Bennu revelaram a presença de compostos orgânicos complexos, incluindo aminoácidos e nucleobases. Os aminoácidos são os blocos fundamentais das proteínas, enquanto as nucleobases, timina, citosina, guanina e uracile, componentes essenciais do DNA e do RNA. A presença desses compostos indica que as condições necessárias para o surgimento da vida podem ter sido comuns no sistema solar primordial e aumentam a possibilidade de que a vida possa ter se desenvolvido também em outros planetas ou luas.
A dedução imediata que se pode fazer é que se essas moléculas que estão na origem da vida biológica estão presentes em um corpo celeste que antecede o nascimento da Terra, a vida pode ser um fenômeno cósmico e, portanto, não exclusivo do nosso planeta. Mas tem mais. Essa descoberta fortalece pesquisadores que por anos defenderam a teoria da panspermia, a ideia de que a vida pode ter se espalhado pelo universo por asteroides, cometas e meteoritos, levando seus elementos fundamentais entre planetas. Segundo essa hipótese, na verdade, os blocos fundamentais da vida não teriam surgido espontaneamente na Terra, mas teriam sido semeados no espaço, deslocando-se entre mundos com as condições certas para o seu desenvolvimento. Se tudo isso fosse verdade, um dos mistérios sobre a origem da vida na Terra seria resolvido, ou seja, como as primeiras moléculas orgânicas se formaram em nosso planeta. Mas isso, no entanto, só faria com que o problema fosse transferido para um nível mais alto na cadeia de perguntas. Se os blocos que permitiram o desenvolvimento da vida vieram do espaço, então onde e como eles se formaram originalmente? A primeira consideração óbvia a que podemos chegar é que se a vida está presente no cosmos, isso significa que o universo é capaz de abrigá-la. Isso parece um conceito óbvio, mas se olharmos com atenção para como o universo se formou, não é nada óbvio. Entre todas as variáveis que poderiam ter tornado o nosso universo inóspito para a vida, estamos, ao contrário, em uma condição que permitiu à vida não apenas surgir, mas também proliferar. Tudo isso não é um detalhe insignificante, porque tudo aconteceu graças a uma série de coincidências cósmicas que tornaram o universo extraordinariamente adequado para abrigar a vida. Basta pensar que as constantes físicas do universo, como a velocidade da luz, a gravidade e a força nuclear, estão calibradas com uma precisão milimétrica. Mesmo uma mínima variação dessas constantes teria tornado impossível a formação de estrelas, planetas e, consequentemente, das moléculas orgânicas. Assim, podemos dizer que, por uma série de eventos aleatórios, nosso universo está predisposto a gerar formas de vida das mais simples às mais complexas. Mesmo que ainda não entendamos totalmente como isso acontece, olhando para o universo de um ponto de vista materialista, podemos dizer que o universo, por uma série de coincidências extraordinárias, funciona como uma máquina, afortunada ou desafortunada, dependendo do ponto de vista, capaz de gerar a vida. A primeira pergunta que podemos fazer é se a vida é apenas o fruto de eventos mecânicos e casuais. Se, como dissemos, adotarmos um ponto de vista materialista, só podemos responder de forma afirmativa. Mas, como veremos, a realidade que se apresenta diante dos nossos olhos é ainda mais complexa e misteriosa do que somos capazes de imaginar. O universo, então, pareceria ser uma máquina capaz de gerar a vida, e encontramos essa vida tanto em formas simples e elementares, quanto em formas complexas. Entre as formas complexas, podemos incluir o ser humano. No passado, filósofos e cientistas consideraram o homem um ser diferente das outras formas de vida, porque era capaz de sentir emoções, sentimentos e pensamentos que pareciam únicos em relação ao resto do mundo biológico. Em outras palavras, ao ser humano era reconhecido algo a mais, aquilo que é chamado de consciência, um elemento considerado exclusivo e não atribuído às outras formas de vida. Com o avanço do conhecimento científico, chegamos à conclusão de que aquilo que antigamente era chamado de consciência nada mais é do que o resultado de simples interações elétricas entre neurônios, uma espécie de fenômeno emergente devido à complexidade do nosso cérebro em relação ao de outros seres vivos. A consciência, pelo menos segundo o paradigma materialista dominante, seria então apenas uma ilusão, uma consequência direta da atividade neuronal, sem qualquer existência real independente. A prova que sustenta essa teoria seria o fato de que qualquer dano ao cérebro compromete o estado de consciência, demonstrando aparentemente que a mente está estritamente ligada à matéria e que não existe nada fora dela. Mas será que temos realmente certeza de que as coisas são assim? Ou mais uma vez estamos diante de algo muito mais complexo? Até agora, nos limitamos a analisar o universo através da física clássica, um modelo que descreve o mundo com leis precisas e determinísticas.
Mas com a chegada da física quântica, nossas certezas são completamente abaladas. A física clássica descreve o universo como uma gigantesca máquina perfeitamente previsível, na qual tudo segue leis precisas. Mas no início do século XX, com o nascimento da física quântica, essa visão foi abalada. Um dos experimentos mais incríveis que coloca em xeque a nossa maneira de conceber a realidade é o experimento da dupla fenda. Imagine pegar uma caixa cheia de bolinhas e lançá-las contra uma parede com duas fendas. Esperaríamos que as bolinhas passassem por uma das duas fendas e se acumulassem atrás delas, formando duas faixas distintas. Até aqui, tudo normal. Agora vamos fazer o mesmo experimento com os elétrons, as minúsculas partículas que compõem a matéria. Se os lançarmos um por um contra as fendas, acontece algo inexplicável. Em vez de formar duas faixas, os elétrons criam um padrão de bandas alternadas, como se tivessem se comportado não como bolinhas, mas como ondas que se propagam. É como se cada elétron sozinho tivesse passado simultaneamente pelas duas fendas, interferindo consigo mesmo, como faz uma onda na água. Mas o mais absurdo acontece quando colocamos um detector para descobrir por qual fenda cada elétron passa. Nesse momento, como por mágica, o elétron para de se comportar como uma onda e volta a se comportar como uma partícula, passando apenas por uma das duas fendas e formando duas faixas simples. Isso significa que o simples fato de observar o elétron muda o seu comportamento. Em outras palavras, a realidade em nível quântico não existe de forma definida até que seja observada. Se tudo isso acontece nas partículas que compõem o nosso universo, precisamos nos perguntar: o que realmente significa observar? Quem ou o que observa a realidade para fazê-la existir? Se ousarmos e formos além dos limites conhecidos, podemos deduzir que, se para existir o universo precisa ser observado, isso implica a existência de uma consciência primordial, um princípio consciente capaz de interagir com a realidade. Dessa perspectiva, surge uma das hipóteses mais revolucionárias da física moderna. A consciência pode não ser um simples subproduto do cérebro, mas sim uma propriedade fundamental do próprio universo. Neste ponto, surge uma pergunta crucial: de que forma essa consciência primordial se conecta à nossa consciência individual? As emoções, os pensamentos, a memória, tudo o que constitui nossa experiência subjetiva não pode ser medido com os instrumentos da ciência clássica. Se é verdade que podemos analisar a atividade elétrica dos neurônios, medir os impulsos cerebrais, também é verdade que não podemos explicar de onde surge a consciência. Eu considero a consciência como fundamental, e a matéria um derivado da consciência. Não podemos ir além da consciência. Tudo aquilo de que falamos, tudo o que consideramos como existente requer uma consciência. Alguns cientistas e filósofos da mente sugeriram que a consciência não reside nos neurônios, mas sim em um estado de energia quântica, um campo ainda desconhecido que interage com a realidade em nível subatômico. Essa ideia é a base da teoria da consciência quântica, proposta pelo físico Roger Penrose e pelo neurobiologista Stuart Hameroff. Segundo eles, os microtúbulos dentro dos neurônios poderiam funcionar como processadores quânticos, conectando o cérebro a um nível mais profundo da realidade. Se essa teoria estiver correta, então a consciência não seria um produto do cérebro, mas algo preexistente que usa o cérebro apenas como uma ferramenta de processamento. Isso explicaria fenômenos ainda inexplicáveis pela ciência, como as experiências de quase morte, a percepção extrasensorial e até mesmo o fenômeno da memória inexplicável em alguns indivíduos. Para quem quiser se aprofundar, dedicamos um vídeo a esse tema que você encontra em nosso canal. Mas, se a consciência fosse algo independente da matéria, poderíamos até mesmo nos deparar com uma hipótese ainda mais radical. É o universo que foi criado pela consciência, e não o contrário. Em outras palavras, se a consciência é o princípio fundamental da realidade, então o próprio universo poderia ser uma projeção da mente, um campo de possibilidades quânticas que só toma forma graças ao ato da observação. As implicações de tudo isso são imensas.
Não só colocam em dúvida o paradigma materialista segundo o qual a consciência é apenas um produto do cérebro, mas também abrem a porta para uma visão do universo em que mente e matéria são dois aspectos da mesma realidade. Se a consciência não é um simples fenômeno biológico, mas um princípio cósmico, então a pergunta fundamental não é mais como a vida surgiu, mas qual é o verdadeiro propósito do universo. Talvez o que chamamos de realidade seja apenas um dos muitos níveis de existência, e nossa mente seja apenas um eco de algo muito maior e mais profundo, um campo de energia consciente que permeia todo o cosmo. Se for assim, então nossa existência não seria apenas um acidente do cosmo, mas o sinal de um universo que pede para ser compreendido através da própria consciência. O verdadeiro engano que vivemos hoje é, portanto, acreditar que o universo, a vida e cada um de nós são apenas fruto de simples leis mecânicas e que, consequentemente, emoções, pensamentos e a autoconsciência sejam apenas um efeito colateral dessa estranha máquina biológica. Se, por outro lado, superarmos essa visão e percebermos que cada ser vivo faz parte de uma consciência maior, que todos somos parte de um único campo consciente, e ao mesmo tempo, cada um de nós é único e incognoscível, descobrimos uma perspectiva diferente sobre a realidade. E quem confirma isso não é apenas uma especulação filosófica, mas a própria física quântica. No mundo subatômico, de fato, o teorema da não clonagem mostra que um estado quântico não pode ser copiado perfeitamente. Não existe uma maneira de replicar todas as informações, pois a própria medição altera o estado do sistema. Isso significa que cada manifestação do campo quântico é irrepetível e não pode ser conhecida perfeitamente. Sua natureza é intrinsecamente única. Da mesma forma, o princípio da incerteza impede que se conheça com absoluta precisão todas as propriedades de uma partícula, tornando impossível bloquear ou reproduzir exatamente um estado quântico em um contexto idêntico. Isso implica que a assinatura de cada sistema vivo, se quisermos interpretá-la em termos quânticos, é exclusiva e inimitável. É como se cada um de nós, sendo parte desse vasto campo, fosse portador de uma característica irreproduzível, um modo de ser que nenhuma medição jamais conseguirá captar completamente, nem duplicar. Assim, enquanto nossa consciência individual nos faz sentir separados uns dos outros, a física quântica sugere que estamos intimamente conectados em um campo universal, onde tudo está em relação e onde cada um permanece irredutivelmente único. Então agora vamos voltar à nossa realidade cotidiana e tentar compreender a nossa existência a partir desse ponto de vista. Se cada um de nós, em sua unicidade, faz parte de um todo maior e universal, podemos aceitar uma realidade em que há a opressão do indivíduo mais forte sobre o mais fraco? Podemos aceitar que nossa individualidade seja ridicularizada, humilhada e apagada? Na verdade, o que a física quântica parece revelar hoje não é uma descoberta, mas uma redescoberta de um tema que muitas tradições antigas exploraram com palavras e símbolos diferentes. As Upanishads indianas, por exemplo, falam de uma profunda identidade entre o Atman, o eu individual, e o Brahman, o princípio supremo, mostrando-nos como cada indivíduo, mesmo permanecendo ele mesmo, é parte inseparável de um todo maior. Na China, o Tao é esse fluxo que envolve e inclui toda a manifestação, enquanto nas culturas pré-colombianas dos Andes, o conceito de Pacha revela um cosmo vivo em que cada forma de vida é uma expressão única do mesmo tecido. Intuições semelhantes surgem entre os povos nativos americanos, que concebem o grande espírito como uma única família cósmica, e nos valores africanos do Ubuntu, onde cada indivíduo só se realiza em virtude de um nós coletivo. Nessas antigas visões, a pluralidade dos seres vivos não contrasta com a unidade do cosmo, mas expressa sua riqueza infinita. Cada existência carrega em si uma marca única, um fragmento inimitável daquela totalidade. É por isso que, mais do que um conceito totalmente novo, a física quântica parece fornecer uma linguagem moderna para retornar a uma sabedoria antiga. Tudo é um. E ainda assim, cada fragmento desse um permanece portador de uma diversidade que nunca se repete da mesma forma.
Se isso fosse verdade, não seríamos só máquinas biológicas programadas para competir até o inevitável fim do universo. Se tudo isso fosse verdade, o acaso, aqueles eventos fortuitos que acreditamos serem o que deu origem ao nosso ser e que elevamos a dogma, na verdade se revelam equivocados. Se para compreender a origem da vida, a sonda Osiris-Rex fez uma longa viagem até chegar a um pequeno asteroide, hoje sabemos que, para entender a origem e o propósito da vida e do universo, talvez bastasse saber olhar dentro de cada um de nós. Chegando a este ponto, estamos realmente curiosos para saber a sua opinião. Conte pra gente nos comentários o que você acha. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho. Até a próxima história!